Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Iniciaremos neste instante os procedimentos de abertura da Assembleia Histórica de Fundação da Academia Nacional de Maçons Imortais. Pedimos a atenção dos participantes para as seguintes orientações preliminares. Primeiro, mantenha o seu microfone silenciado quando não estiver fazendo uso da palavra, a fim de que não haja vazamento de áudios. Segundo, no momento em que forem realizadas as votações, levante a mão direita em sinal de aprovação e mantenha as mãos abaixadas em sinal de reprovação. 3. Ainda por ocasião das votações, solicitamos que estejam com as suas câmeras ligadas, a fim de que possamos capturar imagens de registro. E quarto, pedimos que assinem a lista de presença, cujo link de acesso está disponível no chat. Dando sequência, passo à leitura da pauta da presente Assembleia, conforme consta no edital publicado no dia 24 de maio do ano de 2024. Primeiro item: Fundação da Academia Nacional de Maçons Imortais. Segundo item: aprovação das preces de abertura e encerramento dos trabalhos. Terceiro item: aprovação do selo da Academia. Quarto, eleição e posse da diretoria provisória, com os seguintes cargos: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor jurídico, diretor de comunicação social e diretor de relações públicas. Quinto item: criação de comissão para a redação do Estatuto e do Regimento Interno da Academia. Sexto, aprovação de normas provisórias para o início das atividades. Ainda foram incluídas, como pautas desta reunião, a entrega das cartas patentes de todos os membros fundadores desta academia e também a aprovação de uma antologia biográfica, uma biografia dos patronos das cadeiras respectivas. Nesse momento, passo a palavra ao confrade Hélio Pereira Leite, que, com o apoio do confrade Kleber Tomás Viana, irá conduzir a presente Assembleia. Irmão Hélio Leite, podeis fazer uso da palavra. Ligue o seu som. Boa noite para todos. É uma honra, é um privilégio, é uma grande emoção estar nesse instante diante desta pleiade de irmãos valorosos que não compõem o quadro efetivo da Academia Nacional de Maçons Imortais. Eu dou por aberto os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a presença de todos e passo de volta a palavra ao nosso irmão mestre de cerimônia para dar prosseguimento. Como é inerente ao maçom iniciar uma empreitada invocando o auxílio do grande arquiteto do universo, solicitamos ao nosso diretor jurídico, confrade Felipe Formiga de Holanda Santos, que decline a nossa fervorosa súplica em sua honra, dignificando assim os nossos trabalhos. Boa noite, meus irmãos. Eu fui pego de surpresa, não estava preparado para fazer isso. Veja se está aparecendo aí para você. Está aparecendo sim. A glória do grande arquiteto, criador e incriado universal, iluminai este bom teto, dedicado à arte real. Pelas letras com afeto, com brandura ao mundo virtual, a cultura em bom dialeto por esta Academia Nacional. Maçons imortais, o objeto, onde cada qual é um igual, dos confrades cabal projeto. Graças à obra cultural,
proteção por todo o trajeto. Gratidão por esse fanal. Muito obrigado. Irmão Hélio Leite, nesse momento, então, seria o momento da gente dar início à pauta, conforme aprovado, conforme anunciado no edital, né? O primeiro item, portanto, é a própria fundação da Academia Nacional de Maçons Imortais. Então, ele pergunta se você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, para que em seguida seja feita a votação, se todos são favoráveis a essa fundação. Tem que ligar o seu som. Seu som. No Pronto. decorrer, no decorrer dos dias, todos os irmãos ficaram sabendo qual é o objeto, qual é a finalidade, o que pretendemos com a fundação desta academia em âmbito nacional. Nós convidamos irmãos de várias regiões do Brasil, irmãos intelectuais, escritores, pesquisadores, não é? Gestores, para que pudéssemos formar uma grande pleiade de maçons preocupados com a cultura geral da maçonaria no Brasil. Portanto, não se faz necessário mais nenhuma explicação e vamos passar para a votação do primeiro item. Com a palavra, o nosso mestre de cerimônia. Então, eminentes confrades aqui presentes, o nosso método de votação vai ser o mais simples possível, que é levantar a mão direita. Então, nós vamos, todos que forem favoráveis à fundação da academia, devem levantar a mão direita dessa forma e permanecer com ela levantada durante alguns segundos, a fim de que eu possa capturar as imagens, as quais poderão ser usadas depois como comprovação da nossa votação eletrônica, ok? Então, quem for a favor da fundação da academia, por gentileza, levante a sua mão direita. E aqueles que tiverem com o vídeo desligado, liguem, né, para que a gente possa verificar. Agora, aguardem um instante para que eu possa capturar as imagens. Ok, as imagens foram capturadas. Agora o nosso confrade Hélio pode declarar a academia fundada. Bom, neste momento, declaro para os nossos confrades, para a maçonaria do Brasil, que acabamos de aprovar a fundação da Academia Nacional de Maçons Mortais. Os meus mais sinceros agradecimentos pela aprovação pelos nobres confrades deste novo sodalismo que surge na constelação das academias maçônicas brasileiras. Muito obrigado. Então, passemos agora ao segundo item, né? Primeiro, uma salva de palmas a todos nós, né, que somos os fundadores dessa importante sodalício, né, recém-criado, que com certeza trará grande brilho, né, para a cultura maçônica nacional e com certeza todos os irmãos, tanto da academia como aqueles que participarem das nossas atividades, serão beneficiados pelas luzes de sabedoria que serão compartilhadas pelos confrades a toda a comunidade maçônica. Bom, nesse momento, então, passemos ao segundo item da pauta, que é a aprovação do selo da academia. O nosso confrade Kleber Viana, se desejar fazer o compartilhamento da imagem do selo, lembre de ligar seu som. Você tem ele fácil, você pode compartilhar, desnecessário compartilhar agora, nesse momento. Tá, eu vou abrir ele aqui. Ok. Então, Inês Confrades, essa imagem que está aparecendo aí na tela é a proposta do selo, né, que foi apresentado, eu acredito que é já do conhecimento de todos, porque já foi compartilhado no nosso grupo, né? Então, ele tem alguns elementos
Inclusive, existe uma descrição desses elementos. Deixa eu ver se eu encontro a descrição aqui, que foi inclusive elaborada pelo nosso irmão Kleber, né? Você quer fazer a leitura da descrição? Farei, meu irmão. Não pode fazê-lo. O selo da Academia Nacional dos Maçons Imortais contém, na faixa alaranjada, representando as 50 cadeiras pertencentes aos patronos de cada um dos seus compadres, se encontram 50 triângulos na cor preta, com um ponto em amarelo em sua área interna, simbolizando o despertar da consciência do mestre, sendo 2 deles, em tamanho maior, representando o da extremidade superior, o presidente em exercício, e o da extremidade inferior, o cobridor interno. Na faixa azulada, citei o nome da academia, o qual foi inspirado em uma parte da lenda de Irã Abif, que é a sua morte e subsequente ressurreição, simbolizando a crença na vida após a morte e a ideia de renascimento espiritual. Isso reflete a crença maçônica na continuidade da alma e a busca pela imortalidade. E ainda nessa faixa, consoante com o já exposto, se tem 2 ramos de acácia, que com sua delicadeza e perfume simboliza a pureza, a imortalidade da alma e a ressurreição. Ao centro do selo se encontra o livro da lei, aberto, símbolo da vontade suprema, que impõe as crenças espirituais estabelecidas pelas religiões e não se traduz apenas pelos Velhos e Novo Testamento, mas de acordo com a filosofia religiosa de cada povo. O compasso, que é considerado um símbolo da espiritualidade e do conhecimento humano. E, terceiro, a faixa com a inscrição Fiat Lux et Lux Fact Est, que traduzido ao português é: faça-se a luz, e a luz foi feita. Representa o ápice do despertar da consciência do neófito, quando, em sua iniciação, o venerável mestre exclama, em tom solene e pensamento elevado aos céus, dizendo: no princípio do mundo, disse o grande arquiteto do universo, faça-se a luz. E a luz foi feita. E a luz seja dada ao neófito. Vai demorar. Lido, meu irmão Isaldo. Muito grato, excelente descrição apresentada pelo nosso confrade. Então, agora, nesse momento, o nosso irmão Hélio Leite pode submeter à votação, né? Se, se eu já posso fazer da mesma forma como nós fizemos para a fundação. Aqueles que forem favoráveis, eu acho que se alguém quiser também se manifestar, o momento é agora, né? Se ninguém se manifestar, a gente já passa para votação. Ok. Então, aqueles que forem favoráveis à aprovação do selo agora apresentado, se manifestem da forma convencionada. Ok. Só outra tela. Ok. Bom, o confrade Hélio pode declarar, então, aprovado o selo. Então, neste momento, é claro, aprovado o selo que foi criado para representar e simbolizar a nossa academia. Muito agradecido pela aprovação. Bom, então passemos agora ao terceiro item da pauta, que é a eleição da diretoria provisória. O confrade Kleber Tomás Viana, nesse momento, fará a leitura dos nomes dos candidatos que foram, que compõem a diretoria, a chapa da diretoria. Perfeito, meu irmão. Para presidente, Hélio Pereira Leite. Vice-presidente, Expedito Figueiredo Rilho. Secretário, Kleber Tomás Viana. Tesoureiro, Ariovaldo Rocha. Diretor jurídico, Felipe Formiga de Holanda Santos. Diretor de comunicação social, Arlindo Batista Chapeta. Diretor de relações públicas, Exaltônio da Silva Machado Júnior. Lido. Bom, então agora nesse momento, também se alguém quiser fazer
tecer alguma consideração a respeito da chapa, né, a candidata que se apresentou aqui, o momento é agora. Se não se manifestar agora, a gente passa para votação também. Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, diante do silêncio de todos, a gente entende que já pode passar para votação da chapa. Então, aqueles que forem favoráveis à chapa apresentada se manifestem também da forma convencionada. Só um segundinho. Ok, muito grato. Então, agora, nosso eleito presidente, confrade Hélio Leite, já pode falar na qualidade de presidente, né? Eu agradeço a votação, ou seja, a aprovação dos nomes indicados. Agradeço a confiança que está sendo depositada nas pessoas, dos confrades que vão compor a diretoria provisória. Ela terá um tempo exíguo para que nós possamos preparar a eleição da primeira diretoria definitiva da nossa confraria. Muito obrigado. Uma salva de palmas para todos. Meus irmãos foram declarados eleitos, então, parabéns a todos os eleitos. E também automaticamente empossados, né? Nós estamos, nesse momento, fundando a academia, então é eleição e posse dos membros, né? Exatamente. Bom, diante disso, também agora já eleito secretário, a gente pede que ele dê conhecimento a todos da fórmula de compromisso solene que deverá ser prestado pelos membros da diretoria provisória agora eleitos. Ligue o seu áudio. E aproveitando, eu já farei o pronunciamento do meu compromisso, a exemplo do que os queridos confrades também o deverão fazer. Eu, Kleber Tomás Viana, declaro aceitar o cargo de secretário desta augusta Academia Maçônica de Maçons Imortais e me comprometo, solenemente, desempenhar os deveres a ele inerentes, com toda a consciência, dedicação e zelo de que eu seja capaz, até que seja empossado o meu sucessor. Prometo-me mais que hei de fazer de todo o possível para incrementar o progresso dessa douta academia e ajudar o presidente em suas múltiplas obrigações. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Irmão Isaltônio, poderia, por gentileza, compartilhar esse texto para que os demais irmãos e confrades possam fazer a declaração do compromisso. Está compartilhado já, né? Está aparecendo aí. Perfeito. Já. Então, vamos começar pelo presidente, né? Eu declaro aceitar o cargo de presidente provisório desta augusta Academia Maçônica de Maçons Imortais e me comprometo solenemente a desempenhar os deveres a eles inerentes com toda a consciência, dedicação e zelo de que eu seja capaz, até que seja empossado o meu sucessor, comprometendo-me mais que ele fazer todo o possível para incrementar o progresso desta douta academia e ajudar a todos em suas múltiplas obrigações. Assim seja. Assim seja. Bom, agora o vice-presidente. O vice-presidente é o nosso irmão Expedito, ele levou uma queda e ele está impossibilitado de participar dessa reunião. Ele me pediu para justificar. Depois ele preenche o termo e nos envia. Ok. Quem está na sequência, secretário? Quem O seria secretário já preencheu. quem Nós seria temos o próximo? o tesoureiro, irmão, nosso confrade Ariovaldo Rocha. Ariovaldo está presente? Deixa eu só verificar se ele está presente aqui.
Eu acho que ele não está presente, né? Tá presente. Só que tem que ligar seu áudio, seu som. O som dele está bloqueado. Agora sim, Deu certo? deu certo. Então voltamos lá para me ver. Deixa eu achar aqui. Achei. Eu, Ariovaldo Santana da Rocha, que declaro aceitar o cargo de tesoureiro, um de cada vez cito o respectivo cargo que está assumindo. Ok. Desta augusta Academia Maçônica de Maçons Imortais, e me comprometo solenemente a desempenhar os deveres a ele inerentes com toda a consciência, dedicação e zelo de que eu seja capaz, até que seja empossado o meu sucessor. Comprometo-me mais que hei de fazer todo o possível para incrementar o progresso desta douta academia e ajudar o presidente em suas múltiplas obrigações. Assim seja. Agora nós teremos o nosso diretor jurídico, Felipe Formiga, de Holanda Santos. Eu, Felipe Formiga de Holanda Santos, declaro aceitar o cargo de diretor jurídico desta augusta Academia Maçônica de Maçons Imortais e me comprometo solenemente a desempenhar os deveres a ele inerentes, com toda a consciência, dedicação e zelo de que eu seja capaz, até que seja empossado o meu sucessor. Comprometo-me mais que hei de fazer todo o possível para incrementar o progresso desta augusta academia e ajudar o presidente em suas múltiplas obrigações. Assim seja. Assim Agora, seja. Não sei. nosso diretor de comunicação social, Arlindo Batista Chapeta. Está presente? Eu só conferir se ele está presente na sala. Eu acho Não que me ele não lembro está de ter. presente, né? Acredito que não. Tá. Então vamos dar sequência. Depois ele também toma posse. Perfeito. E nós temos agora nosso confrade, nosso querido irmão Isaltônio da Silva Machado, como diretor de Relações Públicas. Eu, Isaltônio da Silva Machado Júnior, declaro aceitar o cargo de diretor de Relações Públicas desta augusta Academia Maçônica de Maçons Imortais e me comprometo solenemente a desempenhar os deveres a ele inerentes, com toda a consciência, dedicação e zelo de que eu seja capaz, até que seja empossado o meu sucessor. Comprometo-me mais que hei de fazer todo o possível para incrementar o progresso desta douta academia e ajudar o presidente em suas múltiplas obrigações. Assim seja. Assim seja. Bom, então, estando empossados os membros da diretoria, o momento agora também é de que os membros da academia recebam as suas cartas patentes, né? Eu vou aqui fazer o compartilhamento das cadeiras, apenas para fins de registro, também para ficar gravado, né? A imagem da reunião, a todos aqueles que futuramente, né, no futuro também forem olhar essa gravação, para que fique registrado, então, aqui na tela, as imagens, né? São 50 cadeiras, cada uma das cadeiras com o patrono e o respectivo confrade. Então, eu vou passar aqui lentamente as imagens. Ok? Então, nesse momento, a gente vai fazer a entrega da carta patente. Eu peço, então, ao secretário Kleber Viana que o faça, né? Eu lhe peço a gentileza, meu confrade Isaltônio, eu coloquei a foto de um dos diplomas, que seria o diploma do nosso irmão Expedito, cadeira número 1, Uhum. para que deixe na tela, que aparece muito bem aí com você, e eu farei a leitura dessa carta patente
e depois eu declararia o nome de cada um dos irmãos ocupantes das respectivas cadeiras e seus patronos. Ok? Certo. Então, eu vou compartilhar aqui a imagem. Por favor. Eu vou aproximar mais para facilitar a visualização, depois vou baixando. Para mim ainda ficou ruim, mas eu vou ler daqui do meu computador mesmo. E aí depois eu farei a leitura dos confrades e os seus respectivos patronos. A Academia Nacional de Maçons Imortais, a ANMI, entidade cultural e científica, fundada nesta data, em 31 de maio de 2024, com base na legislação civil brasileira, nos princípios fundamentais que regem a maçonaria universal, outorga a presente carta patente, em caráter vitalício, ao acadêmico Expedicto Figueiredo Rilo, membro fundador deste sodalício, efetivo na cadeira número 1, que tem como patrono Menotti del Pitia, nos termos da ata da fundação desta entidade. Brasília, aos 31 dias do mês de maio do ano de 2024 da Era Vulgar. Assinam o presidente Hélio Pereira Leite e o secretário Kleber Tomás Viana. Agora farei a leitura dos demais confrades, para que nós tenhamos aí o nome de todos devidamente anotados e filmados. Tá, só registrando que essa imagem ela não está em boa qualidade, tá? Mas a carta que os irmãos vão receber tem uma resolução melhor do que essa imagem que a gente apresentou. Perfeitamente, meu irmão. Então, nós temos na cadeira número 2, João Teófilo Zaguliers, confrade e irmão Isaltônio da Silva Machado Júnior. Na cadeira número 3, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, nosso confrade Felipe Formiga de Orlando Santos. Na cadeira número 4, Luiz Gonzaga do Nascimento, confrade Ariovaldo Rocha. Na cadeira número 5, nós temos o patrono Léo Heister e nosso confrade Miguel Galliani. Na cadeira número 6, nós temos o patrono Bento Gonçalves e o nosso confrade Adroaldo D'Artora. Número 7, nós temos o patrono Jerônimo Borges e nosso irmão Adilson Zotovici. Na cadeira número 8, José de Souza Marques, com o nosso confrade Aildo Virgínio Carolino. Cadeira número 9, patrono Álvaro Nunes Weine e nosso confrade Bruno Bezerra de Menezes, de Macedo, perdão. Nós temos na cadeira número 10, José Clemente Pereira, nosso confrade Aderaldo Pereira Oliveira. Na cadeira número 11, nós temos o patrono Jafé Torres, o nosso confrade Antônio do Carmo Ferreira. Na cadeira número 12, nós temos o patrono Luiz Gonzaga Pinto da Gama, nós temos o confrade José Valdecir Souza Martins. Na cadeira número 13, nós temos o patrono Antônio Joaquim de Souza Carneiro e nosso confrade Gildeci de Oliveira Leite. Na cadeira número 14, nós temos nosso patrono Guilherme Schultz Filho e o confrade Adari Francisco Ecker. Na cadeira número 15, nós temos Albert Galantin Goldal. E nós temos o confrade Helder de Lucena Madruga. Nós temos na cadeira número 16, Nicolas Lan, e nós temos o confrade Alfredo de Jaimo Neto. Na cadeira 17, o patrono Wilson Churchill e nosso confrade Eliseu Kadesh. Na cadeira 18, nós temos nosso inesquecível Eurípides Barbosa Nunes e nosso confrade Abel Tolentino de Oliveira Júnior. Nós temos na cadeira 19, não vou saber falar muito bem, mas seria Carl von Kozeritz e nosso confrade Cádimo Soares Gomes. Nós temos na cadeira número 20, Francisco Murilo Pinto e nosso confrade João Darcy Ruggeri. Nós temos na cadeira 21, Otávio Kelly.
e o confrade Luiz Rodrigo Larson Carpens. Cadeira número 22, nós temos o patrono José Castellani e nosso confrade Hélio Figueiredo. Cadeira 23, nós temos o patrono Allan Kardec e nosso confrade Rogério Rocha. Na cadeira 24, nós temos o nosso patrono Amadeu Amaral e nosso confrade Roberto Scalércio Pires. E nós temos na cadeira número 25, Alberto Mansur, como patrono, e nosso querido irmão, confrade Jarice Braga Ramos. Cadeira 26, nós temos Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça e nosso confrade Rui Alberto Correia Altafim. Na cadeira 27, nós temos o patrono Júlio Francisco de Moura e nosso confrade Raimundo Augusto Corado. Na cadeira 28, nós temos o patrono Zé Rodrigues, que foi meu amigo pessoal, e nosso confrade Cláudio Nogueira. Na cadeira 29, nós temos Marechal Deodoro da Fonseca e nosso confrade Rogil José Oliveira Lima. Na cadeira número 30, nós temos o patrono Raimundo Pereira Lima e nós temos o nosso confrade Raimundo Carlos Alves Pereira. Na cadeira 31, nós temos Dom Pedro II e o nosso confrade Arlindo Batista Chapeta. Na cadeira 32, nós temos José Maria Machado de Assis como patrono e nós temos nosso confrade José Mariano Lopes Fonseca. Na cadeira 33, nós temos nosso patrono Joaquim Gonçalves Ledo e o nosso presidente, confrade Hélio Pereira Leite. Nós temos na cadeira 34, José Bonifácio de Andrade Silva e nosso confrade Marcelo Chaim Tiofi. Na cadeira 35, nós temos o patrono Teobaldo Baroli Filho e nós temos nosso querido confrade Jair Calixto Teixeira. Na cadeira 36, nós temos o cônego Januário da Cunha Barbosa e o confrade Kleber Tomás Viana. Na cadeira 37, nós temos o patrono Nilo Procópio Peçanha e o confrade Marcos Fernandes Sobrinho. Na cadeira 38, nós temos Antônio Cabral Sobrinho e nós temos o confrade Guilherme Castro Cabral. Na cadeira 39, nós temos o patrono Miguel Arcanjo Tolosa e nós temos o confrade José Robson Gouveia Freire. Na cadeira número 40, nós temos Ibe Silva e nós temos o confrade Luiz Abner de Holanda Bezerra. Na cadeira 41, nós temos Gilberto da Silva Cesarino e nosso confrade Milton Figueiredo Pinto. Nós temos na cadeira 42, Pixinguinha, nosso confrade Sorreio Sleman. Na cadeira 43, nós temos José Maria Moreira Campos como patrono e Carlos Deleles Alencar Luna, nosso confrade. Na cadeira 44, nós temos o patrono Francisco Melo Siqueira e nós temos o nosso querido irmão confrade Kleber de Toledo Siqueira, que inclusive me pediu que fizesse a recepção da sua carta patente, estando hoje lá no Texas, a trabalho maçônico. Na cadeira 45, nós temos Frei Caneca, que é o patrono Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, do nosso querido confrade Alexandre Lopes Fortes. Na cadeira 46, nós temos o patrono Pinheiro Machado, nosso confrade Newton Agrela. Na cadeira 47, nós temos o confrade João Batista Lopes Bogé e nós temos nosso confrade Antônio Guimarães de Oliveira. Na cadeira 48, nós temos o patrono Padre Mororó, Inácio Loyola de Albuquerque Melo, nosso confrade Zelito Magalhães. Cadeira 49, nós temos o patrono Antônio Frederico de Castro Alves e nós temos o nosso soberano confrade, irmão Múcio Bonifácio Guimarães. E na cadeira 50, nosso patrono Jerônimo Francisco Coelho e nosso confrade Marcílio Lima.
Lido, meu querido irmão mestre cerimônias. Ok, então nesse momento a gente considera virtualmente entregues, né, as respectivas cartas patentes, as quais serão posteriormente encaminhadas pelo nosso secretário a cada um dos eminentes confrades fundadores deste sodalício. Perfeitamente. Então, nesse momento, eu passo novamente a palavra ao nosso presidente para que ele fale a respeito da proposta de criar, da edição de uma antologia com a biografia dos patronos das nossas cadeiras. Bom, é, a ideia de nós organizarmos a produção de uma antologia com todos esses 50 patronos é para registrar para a posteridade dados sintéticos de cada um desses grandes e ilustres brasileiros e não brasileiros que honraram, não é, a sua passagem por este planeta Terra. De modo que nós solicitamos a cada um dos confrades que nos enviassem um texto de até 5 laudas para que nós pudéssemos montar o texto final desta antologia. Evidentemente que ela vai ser publicada virtualmente para reduzir custos, nada impedindo que cada confrade, se assim desejar, ir até uma gráfica rápida e tirar uma cópia para que possa guardar como lembrança deste grande momento histórico que, neste momento, nós estamos vivenciando. Essa é a ideia da antologia que eu submeto à aprovação dos irmãos presentes. Com a palavra, o nosso irmão Luiz Antônio. Então, o nosso presidente solicita a todos aqueles que forem favoráveis que a gente manifeste da forma convencionada para que fique registrado e, ao mesmo tempo, assumir o dever de encaminhar, no prazo que deverá depois ser estipulado, o respectivo panegírico, né, a biografia daquele patrono ao qual nós assumimos a cadeira, né, desse patrono. Deixa eu só fazer o registro. Ok. Todo mundo que levantou a mão está se obrigando a entregar no prazo, né? Bom, vamos então dar sequência ao quarto item da pauta do edital publicado, que é a criação de uma comissão para a redação do Estatuto Social e do regimento interno da academia. Então, o nosso confrade Hélio propõe criar uma comissão para redigir o nosso estatuto e o nosso regimento interno. Então, eu peço a ele que indique, né, faça a nomeação daqueles membros para compor essa comissão. Eu indico o irmão Formiga, o irmão Isaltônio e o irmão Kleber. Ok, então, oficialmente, a comissão está formada. Então, passemos agora ao quinto item da pauta, né? Que é a aprovação de normas provisórias, porque, como foi aprovado agora, a comissão para criar, para redigir, né, o estatuto, que depois será submetido à análise e aprovação da Assembleia, né? E o regimento interno. Enquanto essas normativas, essa legislação não seja elaborada e aprovada, nós precisamos de algumas normas em caráter provisório para reger a nossa academia nesse momento inicial, né, no início das atividades. Então, eu peço ao nosso secretário que faça a leitura das normas que foram idealizadas pelo nosso presidente, a fim de que nós possamos dar início às nossas atividades. Perfeito, meu confrade Antônio.
Primeiro, a academia funcionará no modo virtual. Segundo, a academia não usará fardamento acadêmico. Terceiro, as reuniões plenárias serão bimensais. Quarto, as reuniões administrativas serão mensais. Quinto, não serão cobradas taxas de admissão e nem contribuição mensal. Sexto, serão cobradas taxas eventuais e voluntárias, se necessário for, e aprovado em reunião plenária. Sétimo, a diretoria provisória deverá, no prazo de 180 dias, aprovar o Estatuto Social, o regimento interno e promover a eleição da diretoria e demais órgãos e funções previstas no Estatuto Social. Lido, meu confrade autor. Bom, então, nesse momento, a gente, mais uma vez, submete ao crivo dos confrades presentes. Se alguém desejar fazer uso da palavra, apresentar algum questionamento, caso reine o silêncio, nós vamos partir para a aprovação dessas normas preliminares. Ok, então, no silêncio, a gente, então, parte para a aprovação, né? Aqueles que forem favoráveis à instituição dessas normas preliminares se manifestem da forma convencionada. Ok? Ok. Presidente, as normas foram aprovadas por unanimidade. Eu agradeço. Pois bem, então foram esgotados os assuntos previstos na pauta da nossa reunião. Então, neste momento, será oportunizado aos presentes o uso da palavra sobre o tema desta Assembleia de Fundação da Academia Nacional de Mações Imortais. A palavra será autorizada de forma livre aos confrades que desejem dela fazer uso. Por uma questão de organização, né, a gente pede que só fale um de cada vez, é óbvio, né? Então, aqueles que souberem usar a ferramenta de levantar a mão, não assim na tela, mas existe um ícone de reações onde você levanta a mão, né? Se aqueles que souberem usar essa ferramenta, a gente já vai autorizar imediatamente. Aqueles que não souberem usar, podem usar o áudio e pedir autorização para que a gente possa liberar a palavra. Então, agora, nesse momento, a palavra está franqueada. O nosso confrade Adilson Zotovich pede para fazer uso, então está autorizado. Muito obrigado, irmãos Autônio, meu erudito irmão e presidente Hélio Pereira Leite, demais membros da diretoria e amados irmãos confrades, uma boa noite a todos e agradeço pela oportunidade. Eu confesso a vocês a minha alegria, a minha felicidade de participar dessa douta academia, que é um sonho já antigo do nosso querido irmão Hélio Pereira Leite, né? Um irmão incansável, que vem lutando pela cultura maçônica já há muitos e muitos anos, tem feito livros, antologias, jornais, enfim. E hoje é uma realização que eu creio, e talvez a alegria igual ou até maior seja a dele, realmente, porque é uma realização. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar fazendo parte aí dessa academia, e eu tenho certeza, e com essas luzes que nós vemos aqui, essa academia, em pouco tempo, ela terá um lugar muito grande ao sol e levará a cultura maçônica para todos os cantos do Brasil e de todos os cantos do universo. Eu agradeço, parabenizo a todos, em especial o irmão Hélio Leite. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Que Deus proteja a todos e a nossa academia. Obrigado. Muito obrigado, confrade Adilson. Nosso irmão Iabner, Isso. pode falar. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de fazer um registro, porque o que eu estou presenciando hoje
é um acontecimento histórico na acepção da palavra. É aquele ponto de inflexão na história da ordem maçônica brasileira, com a criação desta academia, que foi uma ideia do grande amigo, companheiro e irmão Hélio Leite e de mais um companheiro, o Expedito. Os dois tiveram essa ideia e eu gostaria de ressaltar exatamente isso. Quer dizer, essa academia ela é povoada por um ecletismo sem precedentes. Temos conteúdos específicos de todas as áreas. E aqui fica a verdadeira, digamos assim, o verdadeiro objetivo princípio da ordem maçônica: apanhar o plural, trabalhá-lo e singularizar. Quer dizer, com harmonia, com discussão, com bons modos e seguindo a nossa Constituição, nós podemos singularizar o plural de opiniões que tem aqui. Era isso, mestre Cirone. Muitíssimo grato, confrade. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Boa noite, eu gostaria de. Podeis falar. Boa noite, diletos confrades. É uma honra enorme nós, nesse momento solene, termos a oportunidade de, como abre aspas, né? Um terreno fecundo para que nós possamos, né, semear muito e muito, certo, a nossa cultura, a nossa arte, a nossa literatura maçônica. Dito isso, nós ficamos aqui em Goiás muito feliz pela oportunidade de podermos participar juntamente com vocês e principalmente com o nosso amado Hélio, né? Que sempre, desde muito tempo, a gente tem conversado muito sobre questões de cultura, questões de arte, de literatura, aonde nós vimos um viés que podemos, na maçonaria, construir algo dessa natureza. Parabéns a todos, conta conosco aqui em Goiás. Certo? Parabéns, Hélio, parabéns, meus irmãos. Tem alguns que eu conheço de nome, né? O Agrela sempre está conosco, escrevendo conosco, o Adilson, né? Tem alguns que eu conheço de nome, os demais a gente vai conhecendo no decorrer do tempo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou José Mariano Lopes Fonseca, eu estou aí utilizando a minha filha, né? O aparelho da minha filha aqui, que é a Yasmine. Tá? Um grande abraço a todos e sucesso. Muitíssimo grato. Nesse momento eu passo a palavra ao nosso eminente confrade Raimundo Carlos. Podeis ligar o seu som. Desculpa, eu acabei desativando o seu som. Ligue novamente. Sem querer. Isso, já. Inicialmente, o meu abraço ao irmão Hélio e, através dele, a toda a diretoria provisória eleita, a todos os confrades, pares que trabalharemos em benefício dessa academia. Quero ressaltar que aqui no Ceará estou à disposição de todos e quero agradecer especialmente ao irmão Hélio pelo convite e de pronto aceitei, estou pronto para trabalhar pela academia. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Muito grato, confrade. Eu pergunto se mais alguém se manifestou, porque como são duas telas abertas, às vezes eu só consigo ver uma tela de cada vez. Então, se alguém pode ter pedido na outra tela, eu não tenha visto. Então, pode usar o áudio para se manifestar. Oportunamente, eu gostaria de fazer um comentário, meu confrade Antônio. É. Eu observei aqui no grupo, nós temos nosso querido confrade Guilherme Cabral, comentou que está faltando um H no sobrenome Arcanjo. A gente vai fazer a correção. E no ensejo também comento com os demais confrades que qualquer dúvida com relação aos nomes, acentos, faltando algumas omissões, algum erro, que me comunique, porque eu farei a correção imediatamente.
Tá? Nós temos essa relação que nosso irmão Isaltônio colocou, eu coloquei no grupo também. Eu posso compartilhar novamente no grupo para que os irmãos observem, para que, se tiver alguma correção, que a gente providencie para sair corretamente, tanto o nome do patrono quanto do nosso querido confrade. Muito obrigado, meu irmão. E agradeço também a oportunidade de estar com todos vocês aqui. E estamos aí dispostos ao trabalho, contando com também a colaboração de todos. Muito obrigado. Gratidão. Passo nesse momento a palavra ao nosso irmão Luiz Rodrigo Castens. Ligasse isso. Eu gostaria de saudar o nosso presidente, nosso querido sapientíssimo irmão Hélio Pereira Leite. Também saúdo com muita alegria a todos os irmãos e confrades dessa distinta e acredito que será muito producente Academia de Cultura da Maçonaria Brasileira. Eu agradeço o convite do nosso sapientíssimo irmão Hélio por ter sido escolhido também para pertencer a esse seleto grupo, até de primeiro momento, diante de tantos nomes de grande valor artístico e cultural da maçonaria brasileira. Eu falei que eu não me sentia, talvez, nesse momento, à altura, mas a insistência foi dele, acabamos aceitando e estamos aqui para colaborar. Eu acredito que esse modelo, que é um sonho que está sendo realizado neste dia, ele marca como uma das suas qualidades e é uma dos seus paradigmas, a união dos maçons brasileiros em proveito da arte e da cultura maçônica brasileira. Quero também, nessa oportunidade, sapientíssimo irmão Hélio, justificar a ausência do nosso sapientíssimo irmão João Dorci Ruggeri, também aqui de Curitiba, Paraná, que hoje estava com seus exames de saúde sendo realizados nesse horário. E o nosso sapientíssimo irmão João Dorci, a todos os irmãos, ele neste ano, em julho próximo, completará 100 anos de vida, 57 anos de vida maçônica. Uma boa noite, eu agradeço, espero ser útil a todos os irmãos e também sempre disposto a ser um eterno aprendiz de todos. Obrigado. Gratidão, eminente confrade. Passo agora a palavra ao nosso eminente confrade Nilton Agrela. Boa noite, queridos confrades, irmãos maçons, irmãos de ordem e, sobretudo, irmãos literatas, especialmente em se tratando de uma academia, ainda que com um espírito bastante plural, um espírito, sobretudo, voltado para a cultura de uma forma geral, mas a gente não pode esquecer que, quando se fala em academia maçônica, é evidente que a literatura é aquilo que acaba falando mais alto, a despeito da importância de todas as outras formas e manifestações culturais que há. Mas é bem verdade que a literatura, quer queira, quer não, acaba sendo a mola mestra de uma academia. E não obstante qualquer consideração posterior, eu gostaria também de externar o meu especial agradecimento ao meu querido irmão, eu chamo de irmão do coração, acima de tudo, Adilson Zotovich, que foi quem me convidou para que eu pudesse também fazer parte dessa academia, e espero com isso que a gente possa desenvolver todo o nosso potencial em prol de assuntos que digam respeito, sobretudo, ao desenvolvimento, à possibilidade de crescimento e uma visão ainda mais profunda a respeito da essência maçônica, sobretudo enquanto uma filosofia. Agradeço a cada um de vocês, a você, irmão Isotônio, pela sua condução, ao irmão Hélio, pela presidência, e o irmão Kleber também. Todos vocês, muito obrigado e uma boa noite. Gratidão, confrade Nilton Agrela. Eu passo agora, nesse momento,
a palavra ao confrade, eminente confrade Abel Tolentino. Tem que ligar o seu áudio. Ainda está desligado. No rodapé, na imagem do microfone embaixo. Ah, sim. Ok. Agora sim. Ok. Boa noite a todos, meus caros confrades. Gratidão ao irmão Hélio pelo convite para poder participar dessa academia e a qual estaremos divulgando junto aos irmãos goianos, toda a maçonaria goiana e para onde a internet alcançar. Vamos divulgar os trabalhos dos irmãos. Uma boa noite a todos. Muito grato, confrade Abel. Mais algum presente gostaria de fazer uso da palavra nessa sessão histórica de fundação da academia? Marcos Fernandes? Pode falar, ligue seu áudio. Meus irmãos, meus confrades, com coração carregado de emoção e gratidão, dirijo-me a esta augusta Academia Nacional de Maçons Imortais para saudar com efusivos cumprimentos os irmãos idealizadores e, mais uma vez, expressar minha profunda admiração pela oportunidade de integrar este seleto grupo de homens visionários e dedicados à construção de um mundo mais justo e fraterno. Ao ingressar na academia, sinto-me honrado em poder contribuir, ainda que minimamente, com meus conhecimentos e experiências para o engrandecimento dos nossos valores maçônicos e para a perpetuação, dos ensinamentos que nos guiam em busca da verdade, da justiça e da perfeição. A oportunidade de trabalhar lado a lado com irmãos tão ilustres e comprometidos com o bem-estar é, sem dúvida, um privilégio inestimável que me motiva a buscar incessantemente o aprimoramento individual e a contribuir para o progresso da sociedade. Agradeço de todo o coração a confiança depositada em mim e prometo dedicar-me com afinco às atividades da academia, sempre buscando honrar os princípios que nos unem e contribuir para o fortalecimento da nossa comunidade. Que a luz da sabedoria e da fraternidade continue a iluminar nossos passos e nos guiar na construção desse futuro que todos nós almejamos, promissor para todos. Em nome da mais pura fraternidade, eu reitero meus agradecimentos e meus cumprimentos. Muito obrigado. Gratidão. Nesse momento, eu passo a palavra ao irmão Suley Sleman. Se eu não tiver falado o nome corretamente, me perdoe e me corrija. Sorrel Sleman. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, só a sua câmera está desligada, mas aí eu não sei se é porque se você quer manter desligada. Isso, está ligado. Grato. Com imensa alegria e profunda gratidão, agradeço a todos pela gentileza e acolhida que me permite ingressar nesta douta Academia Nacional de Maçons Imortais. Agradeço em especial ao meu amado irmão Hélio Pereira Leite por sua amizade e apoio neste momento tão especial. É um marco importante para a história da maçonaria e uma honra fazer parte deste sodalício tão importante. A partir de hoje, me dedico com entusiasmo a honrar o legado desta academia
buscando contribuir para a perpetuação da nossa história e dos nossos valores que tanto prezamos. Desejo a todos os membros um futuro repleto de realizações, que a luz da fraternidade ilumine nossos caminhos sempre. Obrigado por tudo. Muito obrigado, eminente confrade. Eu não vou arriscar falar seu nome enquanto eu não ouvir mais umas 2 vezes. Meu irmão Luiz Antônio, eu gostaria de falar aqui do Maranhão, é porque no meu celular não apareceu a mãozinha. Aí você Ok. gostaria de marcar. Podeis falar. Obrigado. Sim. Posso falar, meu irmão? Sim. Então, eu agradeço. Eu sou o Antônio Guimarães de Oliveira. Eu fiquei muito honrado com o convite de nosso irmão Hélio, nosso confrade Hélio. Eu tenho os livros deles, ele tem alguns meus livros, maçônicos ou não maçônicos. Eu fiquei muito honrado, porque essa é a 3ª academia virtual que eu participo. Eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Maranhão, de outras academias, de academia de nível nacional, e foi uma ideia muito boa, brilhante do nosso irmão Hélio, porque vai pegar irmãos nossos que estão lá em outro continente, como tem aí outro continente. Então, eu fiquei extremamente honrado. Então, eu sinto-me bem. Não senti bem foi no início com a informática, aí porque eu estou com problema de visão, mas eu agradeço muito os irmãos e pode contar com o nosso apoio. Um abraço para todos. Muitíssimo grato, confrade Antônio Guimarães. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se manifeste usando o áudio. Inicialmente, meu boa noite a todos. É uma grande honra ter esta oportunidade de integrar esta academia, e eu quero externar aqui os meus agradecimentos ao convite que eu recebi do irmão Hélio Pereira Leite, um grande motivador da maçonaria brasileira. Eu, sinceramente, tenho um apreço muito grande pelo trabalho que o irmão Hélio desenvolve, uma saudação diária a alguns irmãos, evidentemente, né, porque somos muitos. Eu integro aqui em Carazinho a Academia Carazinhense de Letras, da qual eu fui um dos fundadores e presidente. Integro a Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Sul, AMLERS, como sócio correspondente aqui em Carazinho, e integro também a Academia Real de Letras. Evidentemente que, mesmo assim, eu me sinto pequeno entre tantos irmãos de grande conhecimento, de grande cultura, tanto cultura universal como maçônica, mas eu vou me dedicar e, evidentemente, me esforçar para realmente bem representar o patrono da minha cadeira, que é o Dr. Guilherme Schultz Filho, carazinhense. Eu teria muito mais para escrever sobre ele do que eu enviei, mas, enfim, 5 páginas, né? Então não deu para me estender muito. Mas o Dr. Guilherme foi um excelente cidadão, foi um grande cabedal de conhecimentos e cultura, tanto rio-grandense como universal. Então, eu realmente estou muito honrado de ter esta oportunidade, irmãos. E vou me esforçar para fazer jus a integrar dentro daquilo que a nossa academia vai buscar, evidentemente. Precisamos muito disso. Nós precisamos nivelar os conhecimentos e alcançar esses conhecimentos aos
nossos irmãos das lojas, porque há muita carência de leitura. Infelizmente, é lamentável, mas é real. Principalmente nas lojas que eu conheço, né? Então, eu acho que esse trabalho é fundamental, porque ele vai nivelar e vai alcançar os conhecimentos corretos aos nossos irmãos das nossas lojas. Muito obrigado aos organizadores, foi uma honra muito grande ter esta oportunidade. Muito obrigado. Confrade Adari. Adari ou Adari? Adari. Adari. Ecker. Francisco Ecker. Gratidão. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Antes da gente fazer o encerramento, com a fórmula de encerramento, que será feito também pelo nosso confrade Formiga, né? Eu vou colocar novamente na tela ali a prece de encerramento, né? Eu também gostaria de enaltecer a virtude da iniciativa do nosso eminente confrade Hélio Leite, com quem há algum tempo nós vemos conversando a respeito de assuntos maçônicos, e realmente ele é uma pessoa exemplar no que diz respeito a ter uma excelente iniciativa, a sua jornada de vida maçônica é exemplar, e eu fiquei muito feliz de poder fazer parte também desse sodalício, junto com uma constelação tão grande de membros da mais alta categoria intelectual, né? Do mais alto brilho. Com certeza eu não estou aqui por méritos culturais e mais para ajudar, né, como um servo, para servir da melhor forma possível naquilo que eu puder ser útil. Eu fico muito feliz de estar presente com tantos irmãos e ser membro dessa academia, confrade de tantos irmãos tão importantes e com uma história tão enriquecedora, né, para todos nós. Quero citar o nosso irmão Múcio Guimarães, soberano grão-mestre-geral, Pastre, né, do Grande Oriente do Brasil, com quem eu recebi o título de doutor honoris causa no mesmo dia que ele, ou junto com ele, né? Lá em 2022, a cerimônia foi no templo da LBV, lá em Brasília, né? E fica aqui, então, o meu registro de gratidão e de parabenização a todos nós, né, por estarmos juntos fazendo parte desse momento histórico da maçonaria brasileira. Se mais ninguém pedir licença para falar, eu vou passar, então, a palavra ao nosso confrade presidente, para, após a fala dele, a gente fazer o caminhamento, né, o fechamento da nossa Assembleia. Gostaria de falar? Ok, então, alguém gostaria de falar? Eu não entendi. Eu gostaria de ouvir a palavra do nosso soberano irmão, Múcio Bonifácio. Eu acho que era isso que eu estava tentando entender. Meus irmãos, é um prazer enorme também poder participar dessa etapa importante da nossa história maçônica com a criação da academia. Eu quero, resumidamente, dizer o seguinte: todos nós sabemos das dificuldades que existem para disseminar, principalmente, uma sadia participação cultural no âmbito da nossa comunidade maçônica. Então, a academia virá, sem dúvida nenhuma, contribui muito nesse processo. E é muito bom a gente dizer que as instituições nascem, as instituições prosperam, as instituições desaparecem, mas sempre lastreada por algum ideal daqueles que são mais abnegados. E nesse ponto é que eu coloco a figura do nosso conselheiro federal do GOB, Hélio Pereira Leite. Uma figura respeitadíssima, e aquela
máxima de que o exemplo arrasta, ele dá o exemplo trabalhando muito, diariamente, em prol da maçonaria. Então, parabéns a todos, mas principalmente a esse esforço do nosso presidente Hélio Leite. Sinto muito feliz de estar participando e tenho certeza que nós juntos vamos construir muito, mas muito mesmo, em favor do aprimoramento das pessoas e principalmente da cultura maçônica. Muito obrigado a todos, foi um prazer revê-los e, doravante, estaremos mais presentes nas reuniões que serão bimestrais, sabendo todos nós de que essa responsabilidade que nós assumimos, ela tem que ser bem conduzida, porque em cima de nós são depositadas muitas esperanças. Muito obrigado. Gratidão. Eminente confrade Múcio Guimarães. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso presidente Hélio Leite, para em seguida nós nos encaminharmos para a fórmula de encerramento da nossa Assembleia. Meus irmãos, inicialmente, eu agradeço ao grande arquiteto do universo que nos concedeu esta oportunidade histórica de juntos fundarmos um órgão cultural científico em prol da maçonaria do Brasil e da maçonaria universal. Eu estou muito emocionado, muito alegre e muito contente, porque vocês acreditaram na nossa proposta, atenderam ao nosso convite, ao nosso chamamento, para que juntos possamos, doravante, trabalhar incessantemente na defesa dos postulados e dos princípios fundamentais que regem a maçonaria, né, trabalhando diuturnamente para levar a comunidade maçônica do Brasil e de outros países a nossa cultura, não é? A nossa arte, a nossa música, a nossa escultura, a nossa filatelia, né? Nossos museus, para que possamos melhor preparar o maçom do futuro. A nossa preocupação é muito grande com referência ao futuro da maçonaria. O ano passado, nós lançamos uma coletânea intitulada O Futuro da Maçonaria, onde mais de 20 irmãos se debruçaram sobre esta temática e nós conseguimos, ainda na gestão do nosso irmão Múcio, lançar esta coletânea. E agora, em junho próximo, nós vamos lançar uma outra coletânea, intitulada Maçonaria e Democracia. 12 ou 13 irmãos se debruçaram sobre esse tema e escreveram textos em nível acadêmico. E será lançado em Brasília no dia 14, por ocasião da Assembleia Federal Legislativa. E, em data a ser marcada, será lançada também em Florianópolis, porque esta coletânea é um trabalho conjunto meu e do nosso irmão Abner, que é meu conterrâneo, meu amigo de infância, meu irmão, meu camarada e amigo de todas as horas. De modo que nós estamos trabalhando para deixar alguma coisa, para deixar um legado para essa juventude maçônica que está vindo por aí. Porque nós estamos envelhecendo, o nosso tempo de validade não é longa, mas nós temos que trabalhar diuturnamente enquanto tivermos força e vigor. E eu tenho certeza, meus irmãos, que essa academia ela não veio para ser a melhor, não veio para ser a maior,
mas veio para ser uma academia diferente das que estão por aí. Nós viemos para trabalhar, arregaçar as mangas, utilizar o potencial individual de cada um dos 50 irmãos para que juntos, no somatório, iremos construir uma grande obra em prol da maçonaria e principalmente em prol do nosso país. Agradeço a presença de todos, rogo ao grande arquiteto do universo que ilumine todos vocês e os seus familiares, e neste instante eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, irmão Luiz Antônio, para dar prosseguimento ao encerramento. Muito obrigado, uma boa noite. Tudo bem. Você está feliz por ser justo? Muito grato, confrade, presidente Hélio. Antes de dar por concluída essa assembleia de fundação da Academia Nacional de Maçons Imortais, solicitamos ao nosso diretor jurídico, confrade Felipe Formiga de Holanda Santos, que decline a nossa fervorosa súplica em honra ao grande arquiteto do universo, agradecendo por nossos profícuos trabalhos. Cumprida esta nova missão, recolhe-se a confraria dos confrades com erudição, colhe-se a sabedoria. Ao Criador a gratidão, pela vontade e euforia, pela bondade e exortação, as letras, a filosofia. Breve, novas obras virão. Esse é o nosso dia a dia, e provas de sobra a razão. Nova pedra de cantaria, a cultura, a educação, assim medra a academia. Tudo bem. Bom, então, nesse momento, eu devolvo a palavra ao presidente para que ele declare encerrada esta assembleia. Meus irmãos, nesse instante, sob a glória do grande arquiteto do universo, dou por encerrada esta primeira sessão histórica de fundação da nossa Academia Nacional de Maçons Imortais, rogando aos amigos da espiritualidade que nos ajudem com suas luzes, que nos enviem intuições, nos enviem mensagens para que possamos, inspirados na espiritualidade, bem conduzir esta academia. Dou por encerrada a sessão e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Tudo bem. Muito obrigado. Parabéns.